Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você gosta de plantar? Tem aí habilidades para fazer isso? Já ocorreu de você receber alguma muda pensando que era determinada planta e quando a muda cresceu descobriu que era outra, bem diferente? Às vezes isso acontece, não é? Principalmente com pessoas aí com pouco conhecimento acerca de plantas. Ou, às vezes, quando você recebe alguma semente, né, que ainda foi plantada, e aí quando ela está dentro do solo, você não há como saber. Se não foi você que plantou, obviamente, né? Mas ao germinar, ao começar aí a apresentar as primeiras folhas, quando as flores aparecem, o fruto, a planta mostra de fato quem ela é. Pensando nisso, lembrei de uma palavra de Jesus, né? Lucas capítulo 6, verso 44, que diz: porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Mateus, falando, ele diz: pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus 7, verso 16. E é verdade. Os frutos, o fruto vai dizer aí que árvore é aquela. Quais são seus frutos? Já pensou nisso? Nós estamos estudando Gálatas, não é? E aí eu quero que você leia comigo Gálatas. Nós estamos no capítulo 5 e nós vamos estar lendo a partir do verso 19, que diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós lemos o restante, do capítulo 5, a partir do verso 19. Fizemos aí a leitura do restante do capítulo. A gente encerrou, a nossa conversa passada com o versículo 18, que ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei.
E aí ele vai começar a falar aqui no verso 19 acerca das obras da carne. Obras da carne. Que podem ser esperadas, proliferando, crescendo livremente nessa esfera aí do legalismo, né? Que ele está falando aí acerca disso. E aí ele vai listar as obras da carne. Primeiro ele vai fazer aí uma divisão dessas obras da carne, né? Ele vai começar aí falando aí acerca dos pecados sensuais. E aí ele vai dizer quais são eles, né? A prostituição, que faz referência a toda imoralidade sexual, impureza. Na impureza a gente vai pensar aí toda sorte de corrupção sexual. Depois a lascívia. As pessoas que são aí tomadas pela prostituição, pela impureza e vivem nessa vida, elas têm aí uma audácia para fazer isso. Depois de falar desses pecados, né, ligado à área sexual, ele vai falar sobre os pecados religiosos. E aí ele começa a idolatria, aquela devoção aos ídolos, feitiçarias, né? A palavra aqui que foi traduzida como por feitiçaria, ela teria aí referência, né? Ela faz referência aí aquele significado aí de administrar drogas, né? De estar aí poções, né? Poções mágicas. Mas depois ela passou a falar sobre todo tipo, qualquer prática de feitiçaria. Um outro grupo de pecados da carne faz referência aí àqueles relacionados ao temperamento do homem, não é? E aí ele vai falar desde inimizades, por porfias, e aí ele vai falar sobre a porfia, né? Aquelas disputas relacionadas aí devido aí ao egoísmo, né? Depois ele vai falar sobre as divisões, dissensões, as facções, né? Quando você tem aqueles espíritos partidários. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E esse grupo aqui ele vai fechar com a inveja. Note que essa inveja ela pode estar relacionada aí com todos os anteriores. Talvez aí seja o lugar propício para que essas outras coisas ocorram. A inveja, né, ela vai ajudar aí a criar as divisões. E depois ele vai dizer, olha, bebedices e glutonarias. Se fosse falar aqui sobre pecados da carne, você poderia discorrer aí à vontade, né? Mas ele vai dizer, olha, vamos encerrar por aqui.
e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a estas, eu quero dizer para vocês que quem pratica, quem vive dessa forma, não vai herdar o reino de Deus. E aí note que ele não está falando a incrédulos, ele está falando à igreja. Então quer dizer que uma pessoa pode cair em coisas assim. Os cristãos precisam olhar para a sua vida e ver se não estão se inclinando para a carne. E precisam voltar, e precisam correr para o Espírito. Aí ele faz o contraste das obras da carne e vai falar sobre o Espírito. Note que ele não vai falar sobre obras do Espírito. Ele vai falar acerca do fruto, o fruto do Espírito. Se nós temos aí essas coisas horrendas, né, faladas acima, que são as obras da carne, agora ele vai falar de algo que o cristão deve desejar e deve procurar para a sua vida, que é o fruto do Espírito. E aí, ele vai fazer aí que, né, do fruto do Espírito, ele apresenta logo o amor. Note que é aquele ambiente onde todas as outras coisas devem se desenvolver. Ele vai dizer, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria é aquilo que Cristo vai conceder aos seus seguidores, e ele concede isso pelo Espírito. Em outras versões vai falar que é gozo. A paz, que é algo que Cristo veio trazer para a vida do cristão, que andava em guerra contra Deus. E agora tem paz com Deus e deve ter paz com os homens. Ele vai falar aí acerca da longanimidade, que vai fazer referência aí àquela pessoa, ou a atitude da pessoa deve desenvolver para com os outros, ser paciente. Ele vai falar da pessoa que é benigna, amável, a bondade, que é típico de uma pessoa que aborrece o mal. Fidelidade, alguém leal. Mansidão, que é aí uma atitude, né? Baseia-se na humildade e indica uma atitude para com os outros. Alguém que consegue deixar o seu ego sob controle e sabe se relacionar com os outros. O domínio próprio, reprimir como um firme, ou seja, tem nas mãos o controle da vida e do ego, do seu próprio ego, através do Espírito Santo de Deus. Contra estas coisas, diz lá o apóstolo, contra estas coisas não há lei. Lembre-se que a lei, ela vinha aqui com um propósito de refrear, né, de colocar aí, né, um freio no homem. Mas aquilo que o Espírito faz, opera, não há restrições. Ele pode, ele deve operar na minha e na sua vida de forma livremente.
Aqueles que estão em Cristo devem participar daquilo que o Senhor participou, daquilo que o Senhor fez. Ele morreu na cruz, ele foi crucificado na cruz, e na cruz do Calvário os pecados foram crucificados. Paulo vai dizer, olha, os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que estão em Cristo sabem o que o seu mestre fez, sabem aonde ele padeceu, e é lá que os seus seguidores deixam as obras da carne, os seus pecados. É uma vida redimida. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele vai novamente trazer o andar no Espírito. Ao fechar o capítulo 5, nós vivemos no Espírito, então nós vivemos segundo a vontade divina. Mas ele vai dizer, se vocês vivem assim, andem também no Espírito. Quando ele diz isso, ele mostra uma necessidade do homem, uma vontade pessoal desse homem de andar na dependência do Espírito. Você já viu uma criança que começa a andar? Ela nem sabe andar direito e ela já quer correr, não é? E às vezes os pais tentam lá, né, segurar a mão e ajudar. As crianças, geralmente, elas não querem essa ajuda. Elas rejeitam a mão. Quando elas estão querendo correr, né, quando elas estão naquele ambiente livre ali, que ela se vê nessa possibilidade. Mas os pais estão preocupados porque ela está aprendendo a andar e já quer correr. A criança, ela rejeita a mão porque ela recusa a dependência para aquilo que ela deseja fazer. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos viver dependentes do Espírito. Não podemos achar que já sabemos andar, não podemos querer correr. Precisamos andar seguros por Ele, guiados por Ele. Se alguém anda guiado pelo Espírito, não vai estar aí possuindo vanglória, não vai viver aí provocando uns aos outros, não vai ter inveja uns dos outros. Note que sentimento destrutivo. O amor aí é aquele lugar onde o fruto se desenvolve. Mas a inveja também é um lugar onde as obras da carne se desenvolvem. Há pessoas invejosas, invejam o que o outro tem, às vezes invejam o que o outro é. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso não provém de Deus. Isso é obra da carne. Isso é obra da carne. E é a ocasião que você dá ao maligno se deixar ser tomado pela inveja. Não faça isso. As pessoas são diferentes e vão ter dons diferentes. Mas cada um sabe da sua vida,
do preço que paga. Você não pode achar que a grama mais verde é a que está do outro lado da rua e não a sua. Se você começa a olhar assim, você é tomado por inveja. E aí tantas outras coisas vão ocorrer, acontecer. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqueles que estão com o Senhor, aqueles que foram redimidos, aqueles que crucificaram lá na cruz a carne, as suas paixões, as suas concupiscências, devem ser guiados pelo Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós deixamos o nosso coração se encher e não do Espírito. Começamos a olhar para o outro diferente, achar que o outro está fazendo diferente, começamos a nos encher dessas coisas. O fruto do Espírito é amor. Amor. Amor que devemos ter uns pelos outros. Eu não posso amar quem me ama. É fácil, né? Eu não posso estar com o meu dedo apontado para o outro, achando que o outro faz assim. Eu preciso olhar para a minha vida e pedir que o Senhor me ajude a andar no Espírito. A viver no Espírito e a andar guiado por Ele. A retirar do meu coração toda inveja, toda inimizade, toda discórdia, dissensão, toda facção, para viver como o Senhor deseja. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Ande pelo Espírito, sendo guiado por Ele, sendo orientado por Ele, dando ouvidos à sua voz, prestando atenção nas suas direções, orientações, sabendo que a sua vida, quem guia você, não é o seu nariz, os seus próprios passos, mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.